Oi, gente, já estamos chegando ao fim do nosso propósito. Hoje é o nosso 28º dia dos 30 dias. E aí o tema de hoje é Jesus é crucificado e sepultado. A passagem está em João 19, a crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que eu escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida em uma só peça, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja num bastão de risopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completo. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura o lado de Jesus. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas do que tinham sido crucificados e mandassem tirá-lo das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemo, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José. Levou uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais havia espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus havia sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus iria começar logo. Então, gente, aqui a gente viu, né? Jesus foi crucificado e aí já era sexta-feira, né? Já estava chegando o sábado, que era o sábado santo, né? Que eles guardavam o sábado para o Senhor. E a gente vê como isso foi tratado, tanto pelos sacerdotes, né? Os líderes judeus, quanto por José de Arimateia e Nicodemos. Então, os líderes judeus disseram para quebrar logo as pernas, né, porque já estava chegando o sábado, e não queriam que os corpos estivessem lá no sábado, porque o sábado era santo. Lembra, né, do dia anterior, que eles estavam com muito ódio, querendo ver o sangue de Jesus derramado. Ainda que tivesse Barrabás lá, que era de fato um ladrão condenado, preferiram Jesus, né,
E aí que eles já falam que querem que tire logo o corpo para que ninguém veja, porque sábado é santo. E logo em seguida, a gente vê já como Nicodemos e José de Arimateia trataram isso. Eles foram até Pilatos, né, pedir o corpo de Jesus. Eles pegaram, né, envolveram o corpo com aloés e mirra. E aí eles foram lá sepultar Jesus. E aí eles fizeram isso no local mais perto, porque já estava chegando o sábado. Então a gente vê que uns queriam que fosse quebrado as pernas e tirado logo, porque o sábado estava chegando. E os outros foram pedir o corpo e cuidaram do corpo, né? Envolveram com essa mistura de mirra e aloés e sepultaram. Então a gente vê aqui o tratamento de cada um. Mas também como eles tratam esse sábado. A gente vê que os primeiros líderes judeus estão tratando de uma forma assim só para seguir a lei mesmo, né? Porque eles estavam pedindo uma coisa má, já tinham feito uma coisa má, estavam pedindo outra coisa má e ainda assim queriam, a gente vai guardar o sábado para o Senhor. Apesar de terem feito o que fizeram com uma pessoa que se dizia ser filho de Deus, né? Ser o enviado de Deus. E Nicodemos, que nem judeu era um fariseu. Foi com José de Arimateia e tiveram todo aquele cuidado com o corpo, né? Com aloés e mirra, que era uma prática judaica.